Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre long and short. O que é, onde vivem, o que comem. Brincadeira. O que é, como funciona, vale a pena fazer. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem pessoal, vamos lá. Eu já coloquei aqui a tela para agilizar o nosso processo e facilitar a visualização de vocês, mais ou menos para a gente entender como funciona o long and short. Então, qual que é a ideia do long and short? É você pegar duas ações ou dois setores ou até ativos que não sejam ações e não sejam diferentes setores, mas que tenham uma correlação e operar eles buscando um fechamento do gap entre eles. Então, por exemplo, você tem lá o ativo Petro 3 e Petro 4 e ele sempre tem um gap lá, estou chutando aqui o valor, digamos, de R$1. E esse gap aumenta para 1,50 e daí você olha e pensa, bem, eu acho que esse gap vai fechar de novo, vai voltar para R$1. Então eu vou vender o ativo que subiu mais e comprar o ativo que caiu mais, né? Pode ser que tenha esse gap de R$1, esse ativo aqui subiu e esse não acompanhou, ou o de baixo caiu e o de cima não acompanhou, ou os dois, o de cima subiu um pouco e o de baixo caiu um pouco e aumentou esse gap. Então você imagina um fechamento desse gap. No caso ele vai voltar ao que historicamente ele era. Então, se era R$1, ele foi para 1,50, vai voltar para R$1. E daí nesse processo você ganha dinheiro, tá certo? Então vamos falar aqui um pouco como funciona. Como você pode, Marcos, ok, mas quais ativos eu posso ver para fazer um long e short? O ideal, pessoal, é ou, como eu falei, por exemplo, pegar o mesmo ativo, só que ações diferentes. Então, uma ação ordinária e uma ação preferencial, por exemplo. Você pode pegar uma Petro 4 e uma Petro 3 e ficar vendo se esse gap aumenta e daí você vende o de cima e compra o de baixo, ou se ele diminui, aí você compra o de cima e vende o de baixo, porque, vamos dizer, o gap era 1, historicamente era 1, aí ele foi para 50 centavos, qual é a perspectiva? Que ele vai aumentar para 1 de novo, certo? Então essa é uma forma. E outra forma é você pegar ações do mesmo setor. Então, por exemplo, a gente tem aqui na grade de cotações do Profit ações do mesmo setor. Então a gente pode pegar aqui Lame, Elirem, Magalu, e a gente podia colocar aqui Via Varejo também, que agora é só Via, né, na verdade. E por exemplo, historicamente Lojas Renner e Via tinham um gap ali, um spread de R$5. Ele aumentou bastante. Então eu vendo o que subiu muito, compro o que subiu não subiu, ou o que caiu, ou o que subiu pouco, imaginando o fechamento desse gap. Posso fazer isso. Posso fazer com os bancos também. Então posso, o Itaú e o Bradesco geralmente tem um gap de X. Esse gap aumentou ou diminuiu. Eu posso fazer essa operação. Vamos ver o que mais. Serviços financeiros, Cielo e B3, mas B3 e bancos acredito que seria melhor. Ou Vale e Bradespar, por exemplo. Pode fazer também essa operação, porque geralmente eles vão estar correlacionados. Vamos ver aqui na matriz de correlação. Eu estou falando dessa correlação para vocês, então tem outra ferramenta. Você pode olhar na grade de cotações o setor e pode olhar na matriz de correlação para ver se realmente aquelas ações são correlacionadas. Então a gente vê aqui que no último ano, a gente pode colocar aqui, por exemplo, no último mês ou no último ano, eu prefiro o time frame maior, a gente consegue ver melhor a correlação entre as empresas. Então aqui eu peguei, por exemplo, o setor imobiliário, peguei a Cyrela, a Gafisa e a MRV, peguei aqui o DI com vencimento em janeiro de 2025 e o BOVA11 também, o ETF do Bovespa, para ver a correlação entre eles. O setor imobiliário ele costuma ser, pelo menos aqui na bolsa, as construtoras elas costumam ter uma correlação forte.
Então a gente vê aqui, ó, uma correlação de 1 é uma correlação exata. Então, por exemplo, o dólar cheio e o min dólar vai ter uma correlação 0,998. Então, uma correlação extremamente próxima de 1, porque os movimentos entre eles vão ser praticamente os mesmos. E aqui a gente tem, por exemplo, entre a Cyrela e a Gafisa uma correlação de 0,73. Entre a MRV e a Cyrela, uma correlação de 0,88. Então é uma correlação muito próxima entre as empresas. Então geralmente quando uma sobe, outra vai subir também. Quando uma cai, outra vai cair. Quando uma fica de lado, outra vai ficar de lado também. Uma correlação forte. E elas têm uma correlação inversa com o DI, por exemplo. Então não é uma correlação tão forte, mas geralmente quando a gente vai ver uma alta nos DIs, a gente vai ver uma queda no setor imobiliário. Porque a taxa de juros aumenta, então fica menos atrativo para a construtora, e também diminui a margem de lucro da construtora para ela pegar dinheiro do mercado e construir, porque ela vai ter que pagar mais juros agora para fazer isso. E a gente vê que tem uma boa correlação também com a Bolsa de Valores. Então a gente vê que a Cyrela 0,67, Gafisa 0,64, MRV 0,68, então tem uma correlação boa com a Bolsa. Geralmente quando a Bolsa sobe, as construtoras vão subir, quando a Bolsa cai, as construtoras vão cair. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um long and short entre duas ações, por exemplo, a Cyrela e a MRV. Então, se elas têm um gap ali entre uma e outra, historicamente, de R$5, se esse gap aumentar para 10, aí você tem que fazer também uma análise, né? Existe um racional por trás disso? Existe um fator que talvez a gente possa ver na estratégia da empresa ou no balanço dessas duas empresas que justifiquem o aumento desse gap? Tem. Opa, então talvez não valha a pena fazer um long e short. Mas se não tem essa motivo para ter aumentado esse gap, então pode ser que eu venda a que subiu mais e compre a que caiu, ou a que não subiu, ou a que subiu menos, para tentar diminuir esse gap, imaginando, talvez não que esse gap vai voltar a 5, mas como ele era 5 e foi para 10, talvez ele volte para 7, 8, 6, né? Então, e você ganhe dinheiro nessa operação aí, tá certo? Bem, Marcos, você acha uma boa estratégia? Deixa eu só falar para vocês, a gente tem aqui também na Profit Store uma ferramenta que é a plugin Long and Short. Então você vai ter alguns indicadores onde você pode fazer essa operação melhor. Então ele vai ver o que chamam de Long and Short Ratio, que é basicamente um indicador que mostra historicamente assim num gráfico quanto que era esse gap, esse spread entre uma ação e outra. E daí você vai ver nesse gráfico em que momentos o gap aumentou, diminuiu, se esse gap aumentou e voltou, diminuiu e voltou depois para aquela média. E daí tem ações também, a gente tem que ficar ligado com isso, que às vezes o gap por 3 anos era R$1. Aí o gap aumenta para 1,50 e depois fica um ano em 1,50 e cai de novo para 1, ou fica um ano em 1,50 e depois sobe para 2 e passa mais um ano em 2, tá certo? Então não é porque nos últimos anos o gap entre uma ação e outra era de X que eternamente vai ser de X, às vezes ele aumenta e cada vez aumenta mais, então isso acontece, tá certo? Então enfim, a gente tem essa ferramenta só para mostrar para vocês, eu não tenho ela aqui e também não vou contratar. Eu já utilizei ela uma vez, mas ela basicamente o que ela faz é isso, ela só mostra alguns indicadores para ver qual que era esse spread histórico entre as ações e se ele está maior do que historicamente era ou está menor do que historicamente era. Tá certo? Marcos, você acha que vale a pena fazer essa operação ou não? Pessoal, eu acho que vale a pena fazer uma operação, por exemplo, correlação entre construtoras e DI. E eu acho que essa é uma operação interessante. Por exemplo, uma semana em que o DI está dando uma porrada muito forte de alta, é interessante vender construtora. Ou que o DI está dando uma porrada muito forte de baixa, é interessante comprar a construtora. Então esse tipo de correlação
Eu já fiz operações assim e eu acho bacana. Agora, uma operação de comprar Cyrela e vender MRV, ou comprar MRV e vender Cyrela, já fiz também, mas não gosto muito, meu resultado não foi tão bom, então, e eu não fiz só no setor imobiliário, fiz em outros setores também, e eu não gosto tanto dessa operação, meus resultados não foram tão bons. O que é interessante aqui? Infelizmente, o mercado brasileiro, como não tem tantas empresas, não tem tanta liquidez, é difícil fazer isso. Mas no mercado americano, tem muitos fundos que fazem isso e você pode fazer isso também. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, que é uma operação bem interessante, é acompanhar setores da economia. Então você acompanha o setor de tecnologia, o setor de construção, o setor de varejo, o setor bancário, o setor de serviços médicos, enfim, todos os setores da economia. E às vezes o que acontece? Algum setor ele descola muito, tem uma alta muito forte, outro setor fica para trás. Então, por exemplo, acho que até já dei esse exemplo em outros vídeos, mas esse é um vídeo 100% focado em long e short, que você pode, por exemplo, o setor de tecnologia subiu muito forte, então ele subiu nos últimos meses 40%, e o setor imobiliário subiu 3%, digamos. Bem, o que provavelmente vai acontecer? Vai haver uma correção, né? Então aumentou muito esse gap entre um setor e outro. Você pode fazer, compra o setor imobiliário, vende o setor de tecnologia. Provavelmente esse gap nos próximos meses vai fechar um pouco. Não que o setor agora de imobiliário vai subir 20% e o setor de tecnologia vai cair 20%. Mas pode ser que o imobiliário suba 15% e o tecnologia caia 10%, por exemplo. Então ele vai acabar diminuindo esse gap e vai voltar para um certo equilíbrio. Então esse tipo de operação eu acho muito interessante, eu acho que vale mais a pena. E você também não fica, você pega uma visão mais macro e não precisa olhar tanto o micro de cada empresa, né? Então se você vai, por exemplo, comprar um ETF do setor imobiliário, vai ter às vezes 30, 40 empresas do setor imobiliário, e do setor de tecnologia também a mesma coisa, vai ter 30, 40 empresas do setor de tecnologia. Então você não precisa saber especificamente e ver o balanço e ver a gestão de cada empresa, que é o que quando você faz, por exemplo, um long e short na Cyrela e na MRV, você vai ter que olhar o balanço das empresas, vai ter que olhar por que abriu esse gap, por que aumentou, diminuiu esse gap. Então, você, ao meu ver, toma mais risco fazendo isso e precisa fazer uma análise mais detalhada do que está acontecendo. Agora, quando você pega setores inteiros da economia e faz long e short em setores da economia, você olha numa visão mais macro e não tão micro, e não corre o risco do micro, né? Você só corre o risco da sua visão macro acabar errando, mas você não corre o risco de, nossa, minha visão estava certa, mas o presidente, o CEO da empresa falou alguma besteira e acabou descorrelacionando aquele spread histórico nas opções. Um balanço veio bom ou veio ruim e acabou prejudicando o long and short que eu fiz. Está lidando com setores inteiros, então fica mais fácil e fica mais lucrativo a operação na minha visão. Mas é uma operação que funciona muito no mercado americano. Aqui no Brasil, infelizmente, por nós não termos tantos ativos e tanta liquidez, isso acaba sendo mais complicado e a gente acaba ficando muito preso em fazer long and short em ações ON e PN ou ações do mesmo setor. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Um abraço.